Oi, se você não me conhece, eu me chamo Aline e você pode me encontrar nas redes sociais como Lilivros. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Silo, de Hill Howey, que eu li. Se você achou, no mínimo, curioso esse nome ser parecido com a série que saiu pela Apple TV, sim, você está certo. Esse foi o livro que serviu de inspiração para a criação dessa série da Apple TV. O livro, curiosamente, está esgotado aqui no Brasil. Eu fiquei muito triste com isso, porém, eu fui na Biblioteca Parque Vila Lobos e peguei o livro lá. Inclusive, eu já peguei as continuações, Ordem e Legado. Então fica aí, né, no início do vídeo, a dúvida. Será que eu gostei do livro? A gente começa o livro sob a perspectiva de Holston, que é o xerife do Silo. O Silo é esse local em que fica debaixo da terra, em que as pessoas vivem lá e eles não podem sair. Porém, eles precisam que alguém saia para limpar o sensor e eles possam observar o exterior até o momento, até o dia, até o século em que eles possam voltar a habitar o exterior. Por enquanto, eles não podem sair, eles sabem que no momento que eles botarem o pé para fora, eles vão desviver. Mas Holston quer sair. Ele falou com todas as letras, quero sair. Porque 3 anos atrás, a esposa dele saiu do silo. A única forma de você sair do silo é você dizer, quero sair. E ela gritou no refeitório dizendo que ela queria sair, que ela queria sair, que ela queria sair. Então, durante esses 3 anos, ele ficou com isso na cabeça. Por que minha mulher saiu? O que ela fez? Por que ela fez isso comigo? A gente estava feliz, a gente tinha ganhado na loteria para poder ter filho. Porque é um ambiente, né, que ele é super restrito. Então, nem todo mundo pode ter filho, porque eles não teriam comida suficiente, não teriam lugar suficiente. Então, tudo uma pessoa vai de arrasta, então eles fazem um sorteio para ver quem é que vai poder ter um filho e repor aquela pessoa, né, aquele número que acabou de ser subtraído da equação do Silo. E eles tinham sido o casal sortudo. Então, eles tinham tudo pela frente. Tinham felicidade, amor, ele tinha um emprego legal, né? Ele era o xerife, ele morava nos andares superiores, porque o Silo, ele também é estratificado. Então, quanto mais abaixo do Silo você mora, menos prestígio na sociedade você tem. Então, ele mora lá em cima, eles têm tudo. Mas, ao mesmo tempo, a mulher dele expressou o desejo de sair. Por quê? Durante os 3 anos, após a saída da sua esposa, ele foi investigar o porquê dela ter saído e ele descobre que ela estava investigando, né, uma possível ilusão que eles estavam passando para o pessoal que morava dentro do silo. Lá no primeiro andar, eles têm uma telona que eles conseguem ver o lado de fora, que essa imagem é capturada pelo sensor, que é o sensor que as pessoas saem para limpar. E nessa imagem, eles veem o mundo exterior como um deserto, uma coisa inóspita e inabitável. E isso faz com que eles consigam controlar as pessoas a ficarem dentro do silo e não querer sair. Mas a esposa de Holston, ela estava desconfiando de que aquela imagem que eles estavam vendo lá, na verdade, era forjada e que o lado de fora estava sendo super habitável e eles estavam mentindo para eles. Aí, Holston está também agora seguro. Na verdade, ele está com um pouco na dúvida, né? Se ele acredita ou não na esposa dele. E assim que ele expressa a necessidade de sair e vestem ele como um astronauta para ir para fora do silo e limpar o sensor, assim que ele pisa lá no exterior, ele vê a grama, ele vê os pássaros, ele vê as árvores e ele tem certeza que a esposa dele estava falando a verdade. Ele vai lá e limpa o sensor. Durante esse tempo todo, como xerife, ele acompanhou pessoas, né, para limpeza e ele sempre se questionou do porquê das pessoas limparem o sensor, mesmo afirmando categoricamente que não iria limpar. E quando ele sai do silo, ele percebe que tá aí a razão, né, a explicação do porquê as pessoas limpavam o silo. Porque elas sentem pena de quem tá lá dentro. Porque eles estão do lado de fora, aproveitando desse exterior super verde, dessas árvores frondosas, e a galera lá dentro tá achando que lá de fora não existe nada disso. Aí ele limpa o sensor e começa a andar depois pra encontrar a esposa dele. Será que a esposa dele tá esperando ele durante todo esse tempo? Será que ela cansou e agora tem uma outra família? E ele começa a sentir uma dor no estômago. Ele não consegue respirar. E aí ele pensa, rapaz, como eu fui besta, agora eu estou sufocando por causa desse equipamento que eu tô usando. Eu preciso tirar o equipamento. Só que ele tá com a luva. E assim, a luva ele não consegue, né, pegar no zíper da roupa e abrir. Ele começa a ficar desesperado. O autor consegue passar essa angústia pra gente. A gente fica desesperado junto com ele. Ele pega uma pedra, tenta quebrar o capacete. E ele não resiste e vai de arrasta. E a gente fica, meu Deus, como assim ele foi de arrasta? E a gente fica, tá, e agora a história vai pra onde? Quem vai assumir agora a narração da história? Porque desde o início era Holston. Isso são as primeiras 25 páginas, 40 páginas, 30 páginas. E aí depois disso, a gente fica, e agora? Se o cara foi de arrasta, quem vai narrar? Então, a partir daqui, eu vou falar com spoilers dessa história. Se você não leu o livro, então assista esse vídeo por conta e risco.
Se você quer ler o livro e depois assistir ao vídeo, então salva pra você depois vir aqui, ouvir minhas opiniões e fofocar comigo também. Eu achei que o autor iria narrar a partir da perspectiva de pessoas que estavam no exterior. Mas na página seguinte, a gente volta pra dentro do silo e a gente começa a ver a estrutura toda do silo. A gente vê que eles estão sem xerife agora, tá todo mundo muito triste, principalmente a prefeita, que se chama Jones, e o delegado, que se chama Marnes. E eles ficam sem saber o que eles vão fazer agora. Precisam eleger um novo xerife para que tenha ordem no silo, porque as pessoas estão dentro de um silo. Elas precisam de ordem e de estabilidade. E é isso que eles vão buscar agora. A prefeita Jones estava sem saber quem é que ela iria nomear para ser xerife. O delegado Marnes chega com uma lista com alguns nomes. Dentre os nomes está o nome de Juliet. E ela fica, ué, Juliet, quem é essa? E Marnes fala que ela é a opção dele para ser xerife, porque ela ajudou a desvendar um caso alguns anos atrás. Mas a prefeita fica assim, ok, eu não conheço essa, será que vai ser uma boa ideia a gente escolher uma pessoa lá das profundezas para vir para cá, para ser xerife? Porque Juliet, ela trabalha na mecânica que fica em um dos últimos andares do silo. Marnes acaba convencendo a prefeita e a gente percebe que rola um clima ali entre os dois. E eles decidem, então, ir lá nas profundezas visitar essa Juliet e ver se ela realmente é apta ou não para se tornar xerife. A prefeita, ela já é uma mulher de idade e ela fica pensando quão difícil vai ser ela descer toda essa escadaria para visitar o andar 100 e pouco, porque o silo, ele é gigantesco. Eles começam essa descida, né? E é engraçado porque é uma escada e pra gente, descer uma escada é uma coisa normal, mas pra eles é uma viagem, porque tem 100 e poucos andares e ela vai lá pra baixo. Eles moram lá, então a perspectiva deles de viagem é essa. Eu achei muito interessante. E eles vão andando, ela vai reclamando do joelho dela. E ela começa a pensar, será que o delegado escolheu essa menina porque ela é competente ou porque ele tá interessado nela? E a gente fica, prefeita, e você, tá interessado no delegado? Aí eles vão descendo e a gente vê sim que um gosta do outro. E a gente não sabe por que eles não ficaram juntos. Quando eles vão descendo, eles passam pela TI para ver um cara chamado Bernard. Esse Bernard, ele é o responsável pela TI. E a gente não entende de primeira qual é a relação da TI com o silo, mas depois a gente entende que são eles que fazem o traje, né, para ir pro lado de fora. A gente vê que eles que controlam todas as mensagens de computador. Então, eles são uma parte muito importante do silo. E a gente vê que a prefeita Jones, ela sempre procura esse Bernard na hora de tomar decisões cruciais para o silo, inclusive a decisão de definir um novo xerife. Bernard, ele é contra a nomeação de Juliet como a nova xerife do silo. Ele quer que seja um tal de Peter Billings. Só que a prefeita fala, Peter Billings? Não, eu não quero Peter Billings. Ela, na verdade, nem tinha certeza se ela queria Juliet ou não. Mas a partir do momento que Bernard falou que não, ela falou, ok, agora eu quero Juliet. Quando ele é contrariado, Bernard se mostra uma pessoa insuportável e até perigosa. Eu fiquei com medo dele fazer alguma coisa com a prefeita e com o delegado, mas ele oferece apenas água e tal. E falam pra eles continuarem, né, a viagem deles, porque essa é uma longa viagem. Ele acaba insultando, né, a prefeita pela idade dela. Ah, sua velha, que não sei o que, seu joelho, não sei. Eu fiquei assim, meu Deus, que cara é esse? Aí ela continua descendo e ela passa num lugar chamado berçário. Nesse berçário, quem é o responsável pelo berçário é o pai de Juliet. E aí a gente descobre que o pai e Juliet não se falam há anos. Quando a mãe deles, né, foi de arrasto, e Juliet acabou culpando o pai e a galera que trabalhava lá no berçário pela morte da mãe dela. E a prefeita fica, ok, tem coisa aí. E ela continua descendo. Quando ela encontra Juliet e oferece o cargo de xerife, Juliet fala que ela não quer, porque a profissão dela é manter o silo funcionando, porque ela faz a manutenção de um gerador e esse gerador está quase pifando. E aí a prefeita não desiste, ela fala, ok, você vai ser sim a xerife, a gente precisa de gente como você. Ela entende por que o delegado queria que Juliet fosse a nova xerife. Ela também começa a admirar Juliet e fala, quero que você seja a nova xerife. E Juliet fala, ok, eu vou ser a nova xerife se vocês fizerem um feriado de energia para poder consertar o gerador. E aí a prefeita fala, ok, feito. Quando ela tá subindo, ela passa de novo pela TI, porque é um caminho muito extenso, né? E aí o Bernard está revoltadíssimo e fala poucas e boas novamente para a prefeita e manda um tal de Sims encher os cantis tanto da prefeita quanto do delegado. Nesse momento aí a gente já sabe que eles
tinham uma atração pelo outro e que eles iriam de fato concretizar, né, depois do futuro. Estavam bebendo a água do cantil do outro e no momento em que eles enchem a garrafa, a gente sabe, ok, vai dar coisa ruim aí. Ao longo do trajeto, ainda continuando a subir as escadas, a prefeita pega o cantil de Marnes e bebe água. Marnes pega da prefeita e bebe água. A prefeita está crente abafando que ela vai conseguir subir todo o resto das escadas sem parar em lugar nenhum, porém ela sente uma vontade muito forte de urinar. E aí quando ela para urinar e volta, Marnes vê que ela tá toda ensanguentada, que tá alguma coisa acontecendo, e a gente vê que a prefeita, na verdade, foi envenenada. E novamente, Hugh Howey mata outro personagem dele, que foi a prefeita. E eu fiquei muito triste, velho. A prefeita acaba morrendo, e aí Marnes se vê sozinho, né? Porque o companheiro dele de trabalho tinha ido pra limpeza e morrido. A prefeita, que era o amor dele, também morreu, e ele está lá super triste. Juliette faz o conserto do gerador e assume a função de xerife. E ela fica assim, super assustada sem saber o que está acontecendo, porque ela assume essa função e ao mesmo tempo que ela assume essa função, a pessoa que estava apoiando ela, que era a prefeita, morre. E aí ela só pode contar com o delegado Marnes. Mas o delegado Marnes, ele está tão assim depressivo e triste que ela fica sem saber o que fazer. Poucos dias depois, o delegado Marnes é encontrado morto, né? Na verdade, ele aparentemente tirou a própria vida. E Juliette fica mais perdida ainda, sem saber o que fazer, e começa a investigar o porquê que aconteceu a morte da prefeita, o porquê que aconteceu a morte, né, de Holston, porque ele decidiu ir lá pra fora. E nessa investigação, ela começa a tocar em alguns pontos proibidos, né, porque no Silo tiveram várias revoltas ao longo dos anos. Porém, a última revolta foi há 100 e poucos anos atrás, e antes dessa revolta, todos os registros históricos foram apagados. E é proibido eles investigarem algo antes desse tempo. E ela começa a investigar e querer saber o que foi que aconteceu. Aparece Bernard e a gente descobre que Bernard, além de ser o chefe da TI, ele agora é prefeito interino. E a gente fica desesperado sem saber o que fazer e fica, meu Deus, como assim? E aí ele fala pra ela, né, que acabou, ela não vai ser mais xerife, que se ela quiser, ela pode ir lá pra mecânica. Ela é despachada pra mecânica e lá na mecânica ela começa a investigar também outras coisas. Mas não está tudo bem para a Juliette, porque Bernard descobre alguma coisa que ela fez e manda prender Juliette porque ela vai fazer uma limpeza. Todo mundo fica muito triste, mas Juliette havia descoberto uma coisa super importante. Bernard era contra a nomeação de Juliette para ser xerife porque um dia ela acabou pegando algumas fitas que eram para a TI, para a mecânica, porque a mecânica estava precisando dessas fitas e ela tinha solicitado há muito tempo e eles não tinham fornecido. Ela foi lá, então pegou e levou para a mecânica. Mas o que eles acharam estranho era que as fitas eram muito frágeis, elas estavam se desintegrando assim, sem fazer quase nenhum esforço, e ela ficou ok, deve ter sido um lote defeituoso. Mas isso foi no passado. Agora que ela estava na mecânica, já com a experiência, né, de ter sido xerife por um curto período de tempo, ela chegou à conclusão de que eles faziam de propósito. Eles estavam construindo roupas propositadamente frágeis para que quando eles fossem para a limpeza, eles não sobrevivessem no ar livre. E ela acaba comentando isso com os colegas dela lá da mecânica, alguns poucos colegas, né, não todos, que eles eram super íntimos e próximos, ao contrário da galera que era do intermediário e do nível superior, que eles eram cada um por si. A galera da mecânica, das profundezas, eles eram como uma família. Então, ela tinha pessoas lá de confiança e ela acabou comentando com alguns deles que os materiais que a TI fazia, né, os equipamentos para eles irem para lá para fora fazer a limpeza, eram super frágeis. E ela tava lá, né, presa, sabendo que ela iria vestir aquele material frágil, que ela não ia sobreviver. E ela falava que ela não iria fazer limpeza nenhuma. E Bernard estava assim, hahaha, ela vai fazer limpeza sim, porque todo mundo fala que não vai fazer, quando chega lá fora vai e faz. Quando colocam o material nela, o equipamento, ela sai e ela vê aquele gramado, aquela coisa linda, maravilhosa, mas na pesquisa dela, ela também vê que eles estão usando muitos pixels em um tamanho de 20 por 5. E olha só, coincidentemente, 20 por 5 é exatamente o tamanho do capacete que eles estão usando. Então, assim que ela sai, ela tem certeza que a galera da TI faz com que a imagem que eles vejam lá não seja a imagem real, né, que é tudo deserto e árido, mas sim um paraíso. E aí ela faz, peguei você, não vou limpar, e ela sai andando.
Só que apesar das pessoas desejarem muito que a galera saia e faça a limpeza, eles não ficam no ambiente para testemunhar essa limpeza, porque eles se sentem mal por isso e tal. Pra mim foi uma desculpa esfarrapada, né? Porque se eles ficam felizes que a pessoa vai sair pra fazer a limpeza do sensor, eles iriam testemunhar a galera lá limpando e tal. Mas eles não ficam. Bernard, sendo responsável por ter mandado Juliette lá pra fora, ele fica lá no refeitório, né, de boa, tomando um suquinho dele, comendo um quitute, enquanto espera a Juliette limpar o sensor. No momento que Juliette olha para o sensor e sai andando, Bernard sabe que deu muito ruim e ele começa a correr. Juliette não limpa, começa a andar. Quando ela chega no morrinho e desce, ela vê que tem um outro sensor lá. Ué, o que é aquilo? Outro silo. E a gente vê que tem outros silos lá do lado de fora. Ela vai, tenta entrar no silo, consegue, vê que esse outro silo está acabado, tem muitos corpos, não tem aparentemente nenhuma pessoa viva naquele silo. Mas ela consegue sim sobreviver, porque a galera da mecânica consegue dar um jeito de substituir os itens que eles colocam no equipamento para as pessoas que vão do lado de fora e substituem os materiais ruins por materiais de qualidade da mecânica. E por isso ela consegue sobreviver e entrar no outro silo. Lá nesse outro silo ela vê que tá tudo destruído, que provavelmente foi causado por uma revolta, uma revolução. Ela tenta sobreviver do jeito que dá, ela começa a explorar o silo, ela vê que ela tá sozinha, mas de repente ela encontra uma outra pessoa. Essa pessoa está sozinha no silo há mais de 20 anos. Ela não está batendo muito bem da bola porque ela está esse tempo todo sozinha. E ele revela para ela que ele era da TI e que ele sabia de um esconderijo. E ele se escondeu lá quando tudo começou a dar errado e a desmoronar. E ele fala para ela que existem mais não sei quantos silos, eu acho que em torno de 50 silos que existiam. Alguns foram extintos, né? Provavelmente pela mesma razão que esse silo deles parou de existir. E aí juntos eles tentam dar um jeito naquele silo em que eles estão, porque os andares inferiores estão inundados por água e Juliette bola um plano para poder drenar aquela água. São momentos de muita tensão no livro. Eu gostei muito, né, desses momentos dela sozinha com outro cara. Será que tinha mais gente lá? Será que não tinha? Porque ela sempre falava, ah, eu deixava uma luz acesa, daqui a pouco ela estava apagada. Será que eu tô enlouquecendo aqui? Igual a Solo, porque como ele estava sozinho, ele se chamava de Solo, né? Aí fica nessa e tal, e aí corta pra gente no outro silo, que era o silo de Juliette, né? O silo original. Bernard fica desesperado e corre para a sala de TI, exatamente nesse mesmo lugar em que Solo conseguiu sobreviver no outro silo. E lá ele entra em contato com o silo número 1 e fala, ok, deu merda. E ele sabe que a partir do momento em que a pessoa não faz a limpeza, vai ter guerra. Então, ele estava certo, a galera da mecânica começa a se armar e a se movimentar para poder tomar o poder do silo e saber realmente o que está acontecendo, porque está toda uma falcatrua aí e eles não vão admitir mais isso. Começa uma guerra civil dentro do silo, muitas mortes, inclusive os amigos de Juliette. E tem uma pessoa que Juliette conheceu quando ela começou a ser xerife, que é um rapaz chamado Lucas. Ele também é da TI e teve um clima entre os dois. E aí Lucas, ele é escolhido por Bernard para ser a sombra de Bernard. Ser a sombra de uma pessoa no silo é você ser basicamente um estagiário. Então você vai aprender com aquela pessoa a profissão dela para no futuro, quando ela for se aposentar, você poder substituí-la. Lucas então começa a descobrir todos os segredos do silo, porque Bernard precisa treinar alguém para quando ele desviver, a pessoa poder assumir o seu lugar. E como Juliette no outro silo conseguiu ter acesso a essa mesma sala, quando ela liga e Bernard atende, ele fica empolvorosa, desesperado, porque é Juliette que liga. Ele fala pra Lucas, você não pode atender esse silo daqui, né, quando eles ligarem de jeito nenhum. Lucas fala, ok. Quando Bernard sai, Lucas atende e começa a conversar com Juliette. E aí eles conversam durante dias, durante horas e tal. Enquanto isso a gente vê que o silo está em alvoroço, em polvorosa, porque eles estão atacando a mecânica está atacando eles. Então tá uma situação super tensa e Juliette acaba sabendo disso do outro silo onde ela estava. E ela resolve então que ela vai sair desse silo e vai voltar pro silo dela. Bernard acaba descobrindo que Lucas desobedeceu às ordens dele e estava se comunicando com Juliette, porque Lucas tinha muito tempo livre, né?
Então ele começou a investigar várias coisas, começou a ver o passado de Juliette e viu que essa investigação lá do início, que Juliette ajudou tanto o delegado quanto o xerife, era a investigação da morte do companheiro de Juliette. No Silo, as relações precisam ser oficializadas e essa relação de Juliette com esse rapaz não era oficializada. Eles queriam manter tudo em off, mas quando ele faleceu, ela ficou arrasada e acabou, ajudando na investigação. Lucas então descobre que ela estava certa o tempo todo, que o companheiro dela não tirou a própria vida. Ele foi morto por Bernard. E aí, no momento que ele está perguntando ao Bernard, o que aconteceu com esse cara, porque tem um amigo que queria saber, Bernard desconfia que esse amigo era Juliette e fala, ok, Lucas, então você agora está preso, você quer ir pro lado de fora? Então você vai fazer a limpeza. E aí Juliette sabe disso e ela começa a se preparar no Silo, que ela tá lá sozinha com Solo, e fazer a roupa dela. Mas tem uma coisa aí que aconteceu no Silo de Juliette com Solo. Eles não estão sozinhos. No momento em que ela está lá trabalhando para tirar toda essa água do Silo, eles veem que tem outras crianças lá. Porque Solo se imagina como um adolescente, ele passou muito tempo sozinho, então ele não tem essa perspectiva que ele já tá mais velho. Tem 2 adolescentes e 2 crianças. A gente não sabe se essas crianças são frutos dos adolescentes. A gente tem certeza de uma delas, que é um bebezinho que a menina adolescente está dando de mamar para ele, porque se essas crianças, esses adolescentes estão lá sozinhos, eles não têm meio que noção de nada, do que é certo, do que é errado, e eles acabam tendo um bebezinho ainda adolescentes. Eu não sei se as outras 2 crianças que estavam com eles eram frutos também desse relacionamento dos 2 adolescentes ou se eram sobreviventes da guerra civil que assolou esse Silo. O que importa é que eles estão juntos, Solo está mais feliz porque ele realmente agora não está sozinho e ele diz o nome verdadeiro dele para Juliette, que é Jimmy, e ajuda a Juliette a sair. Ele está, claro, triste porque Juliette vai sair, mas ele entende que ela está indo salvar os amigos. Ela vai, sai e tá se encaminhando para o Silo de origem dela, esperando que Lucas saia para poder salvar Lucas. Ela bolou um plano para isso, que ela não é doida. Assim que a galera era expulsa do Silo, eles passavam por uma antecâmara e depois que eles saíam dessa antecâmara, ela pegava fogo para expurgar todos os micróbios e bactérias que entravam lá do exterior. Então, ela sabe que no momento em que ele sair, que Lucas sair, a câmara vai ser aberta, para que ele saia dessa câmara para o exterior. E o plano dela é derrubar o Lucas assim que ele tentar sair, para que eles fiquem juntos nessa câmara que vai pegar fogo, vão ser cobertos por um cobertor lá térmico, ela vai salvar os 2 e quando a porta entre a câmara e o Silo for aberta, ela vai conseguir entrar de novo. A porta abre para que Lucas saia e faça a limpeza, mas Lucas não sai, ele fica agachado. Ela desesperada entra nessa câmara, cobre os 2, ela fica aliviada de estar lá vendo o Lucas, só que o Lucas começa a se debater, querer empurrar a Juliette para fora desse cobertor térmico e se salvar. E ela fica sem entender nada, mas aí ele escapa da coberta e ela não consegue salvar mais ele. Ela começa a chorar, porque ela vê o ardor, a quentura, ela sabe que talvez nem ela sobreviva, mesmo com um cobertor. Imagine Lucas, que foi para fora do cobertor e tá sob essa temperatura tão escaldante. Quando cessa o fogo, ela tá se acabando de chorar. Na verdade, ela quer chorar, mas não tem mais lágrima, Porque tava muito quente lá. E aí, ela vê uma mãozinha pequena, uma pessoa pequena, e ela vê que ali não era Lucas. Ela fica aliviada porque ali era Bernard. Ela está com várias queimaduras no corpo. Ela é socorrida por Lucas e Billings. Lembra que Billings, ele tinha sido sugestão de Bernard para ser o novo xerife? No momento em que o delegado Marnes morre, Bernard coloca Billings lá para ser o delegado. No momento que ele tira Juliette de xerife, ele coloca o delegado Billings para ser xerife. Então, ele é o xerife responsável naquele momento em que Bernard é posto para a limpeza. Ele decide mudar de lado, do lado de Bernard para o lado de Lucas, quando ele ouve pelo rádio a conversa entre Juliette, que ainda estava no Silo, e Bernard acaba falando, que existem outros silos, que existem outras coisas, que Juliette vai morrer, que ele não tá nem aí pra Juliette, e ele vê como aquilo é injusto e se une a Lucas para derrotar Bernard. Juliette então está lá se recuperando, da queimadura e tal. Assim que ela se recupera o suficiente, eles avisam a Juliette que o povo está clamando para que Juliette seja a nova prefeita. E ela fala que tem uma condição para ela ser a nova prefeita, que ela vai então falar a verdade para todos eles, que existem outros silos e que eles estão ali por culpa da galera do passado. Porque enquanto Lucas estava lá vendo a história, ele queria saber quem tinha construído os silos e como é que eles conseguiram encher de gente, de material, de móveis,
Como é que eles conseguiram abastecer aquele silo tempo suficiente, né, para que tivesse tudo em ordem quando aconteceu a catástrofe? E ele chegou à conclusão de que, na verdade, as pessoas que construíram o silo que foram as responsáveis por destruir o mundo exterior. Que elas construíram o silo e pá, acabou o mundo exterior. E ele fica muito revoltado com isso. E Juliette fala que para ela ser a prefeita, ela vai querer falar isso para todo mundo. Eles acabam concordando e ela fala, ok, mas antes de eu assumir então para ser a prefeita e concorrer a essa eleição, eu preciso ver meus amigos. Aí tem um momento romântico entre Juliette e Lucas e ela começa a subir a escada. Aí Lucas fala, ué, você não ia descer pra ver seus amigos da mecânica? Aí ela fala, sim, mas primeiro a família, porque ela vai ver o pai dela depois de todos esses anos. E aí o livro acaba assim. Eu fiquei assim, o que é que vai acontecer agora? Eu estou muito curiosa porque os livros se chamam Ordem e Legado. Então eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei como é que as pessoas vão aceitar, né, essa história toda da verdade de que os antepassados deles que foram responsáveis por destruir o mundo e que existem outros Silos e eles estavam vivendo nessa mentira durante anos. Eu tô muito curiosa, eu tô muito feliz de ter feito essa leitura, de ter encontrado o livro físico, né? Porque eu, particularmente, eu tenho um Kindle, mas eu amo ler o livro no livro físico. E lá na Biblioteca Park, além dela ser lindíssima, que eu já falei 1 bilhão de vezes aqui, ela tem esse livro físico lá. Mas o que eu gostaria mesmo era que tivessem novas tiragens desse livro, né? Porque saiu a série pela Apple TV. Eu achei o quê? Ok, pelo hype eles vão lançar de novo esse livro. Não lançaram. E, gente, esse é um livro muito bom. Eu não sei como é que Hill Howe vai dar andamento a essa trilogia. Mas pelo primeiro livro, eu faria, entendeu? A reimpressão se eu fosse a editora. Eu não sei se eles perderam os direitos. Eu não sei se o que aconteceu, né, nos bastidores. Mas, como mera leitora, eu me pergunto do porquê de não terem novas reimpressões do livro. Acho que eu falei tudo assim que eu consegui lembrar do livro. Se vocês já leram o livro e lembram de alguma coisa, né, que eu não falei aqui, se vocês têm uma outra perspectiva do livro que eu também não falei, deixem aqui nos comentários. Assim que eu ler as continuações, eu vou trazer vídeo aqui também pra vocês. E muito obrigada por estar aqui até agora.